Olá, alunos do oitavo ano. Vou continuar gravando com vocês hoje o tema Problemas nas cidades latino-americanas, percurso 8 do nosso livro Expedições Geográficas. Eu vou continuar de onde a gente tinha parado na aula passada. Hoje nós vamos falar aqui, América Latina, questão da segregação socioespacial urbana. O que é a segregação? A segregação significa separação. É separação do espaço urbano. Por exemplo, temos os bairros, né, numa cidade como Goiânia, por exemplo, tem os bairros onde está a população de alta renda, tem os onde está o bairro, o setor onde está a população de baixa renda, o setor que é intermediário, né, que é renda média. Isso chama segregação socioespacial urbana, que a organização socioespacial da cidade reflete a desigualdade social, né, da sociedade que a gente vive. Porque no capitalismo, todo espaço urbano, as casas, os prédios, apartamentos, lojas, tudo é uma mercadoria. Então, se eu posso comprar uma casa, né, num bairro de alta renda, por exemplo, né, eu sou a classe alta. Se eu não posso comprar, eu vou ter que me adaptar, né, a morar nos locais onde são chamadas as favelas, né, ou bairros de baixa renda. Então, a cidade, ela expressa a desigualdade social que existe na nossa sociedade. Na América Latina, a quantidade de favelas, né, chamadas também habitações precárias, que a gente pode falar, o que é habitação precária? Ali não tem água encanada, quando chove, a chuva entra dentro da casa, não tem segurança, né, não tem uma boa acomodação dentro da casa. Isso é uma habitação precária, né? Na América Latina, é considerado que 18% da população vive nessas habitações precárias. Aqui no Brasil, a gente chama de favela, né, popularmente, mas tem outros nomes, na região norte e nordeste. No nordeste é chamado de palafitas, alagados, e em outras cidades da América Latina também tem outros nomes, né, barriadas, cachampas, né, no Chile. Então, todos esses locais são esses locais de habitação precária. E o que acontece? A gente vê que o governo, né, não faz o quê? Não cria políticas públicas para fazer uma assistência, né, para a população que está sem moradia ou que está vivendo em moradias precárias. Eles deixam o quê? Que a economia, o mercado, né, que funcione livremente. Então, o Estado não intervém para fazer a proteção social dessas populações. Então, acontece a desigualdade social, fica nítida nessa organização urbana, né? A organização da cidade. A gente vê aqui, ó, as condições de vida entre as pessoas são muito desiguais, né? Na nossa sociedade capitalista. O acesso à saúde, à educação, aos bens de consumo, né? São muito desiguais, né? Nas diferentes classes sociais. Tem as classes que elas vivem, são privilegiadas, que elas têm o acesso total, né, aos bens e serviços, e as classes que são consideradas que vivem na pobreza ou até mesmo na miséria, que não têm acesso nenhum.
e os governos não criam políticas para superar essa desigualdade. Aí a gente fala assim, por que acontece isso? Por que uma pessoa vai viver na miséria? Porque ela não tem oportunidade nem condições oferecidas pelo Estado, pelo governo, pela sociedade, para ela sair daquela situação, né? Então, na América Latina, foram desenvolvidos os chamados movimentos sociais, né? Por causa desses problemas todos que a gente já viu aqui, foram criados movimentos sociais. Movimentos sociais, eles são movimentos da sociedade civil, que a sociedade civil, a população em geral, se organiza para reivindicar os direitos que não estão sendo garantidos para ela. Porque, por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, ela fala que todo brasileiro tem direito à habitação, saúde, educação, né? Então, isso está só na lei, porque na realidade não acontece, na vida real, né? Então, eles se organizam em movimentos sociais para reivindicar que esses direitos sejam atendidos. Vamos dar um exemplo de movimento social. Aqui no Brasil, tem o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, chamado MST, que ele busca a reforma agrária. Né? Na Bolívia também tem um movimento, Federação Agrária Nacional, que é um movimento social parecido com o MST que tem lá na Bolívia. O que eles buscam? Que o pequeno produtor rural tenha direito à terra e tenha como vender o que ele produz. Porque se ele vive produzindo produtos agrícolas, ele tem que ter como vender para ele poder ter renda para ter uma vida digna, né? E os movimentos sociais que lutam também com a questão da habitação. Aqui no Brasil a gente tem o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tem o Movimento Sem Teto do Centro, que é lá em São Paulo, a sede desse movimento. E União dos Movimentos de Moradia. São as pessoas que estão em situação de rua, que não têm onde morar, e eles buscam o direito social deles pela habitação, que está na Constituição e que não é atendido. Tem movimentos também pelo direito a ter um emprego, né? Porque se a gente vive numa sociedade capitalista, quando a pessoa tem que vender a força de trabalho para ela receber o salário, poder sobreviver minimamente, né? Ter as condições mínimas de vida, de sobrevivência, alimentação, moradia. Se ela não tiver o emprego, como que ela vai ter moradia, habitação, né? Então, os movimentos que lutam para que o Estado faça uma organização onde todas as pessoas tenham direito a ter um emprego. Aí a gente tem o movimento na Argentina, que é esse Frente de Desempregados, Eva Perón, e Movimento Independente dos Aposentados e Desempregados, porque lá na Argentina a gente tem a questão do desemprego, igual aqui no Brasil, né? Hoje no Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Movimentos também em defesa dos direitos humanos no Brasil, na Argentina, direitos dos povos indígenas. Aqui no Brasil, o que os povos indígenas querem? Direito a viver na terra deles, que os antepassados deles viveram naquelas terras, então eles têm o direito. E quem quer tirar esse direito? As empresas, né, de agropecuária, que querem tirar a terra deles, né, tomar a terra para explorar os recursos naturais da terra e deixar eles sem onde morar, né, desamparados. Então, por isso que tem o movimento que reivindica a demarcação das terras indígenas, que aquela terra ali seja preservada e as pessoas, os indígenas que estão ali, têm o direito a ficar ali sem sofrer violência
ou serem expulsos, ou sofrer algum atentado, né? Tem os movimentos também em defesa do meio ambiente. Esse é um problema, né, que o mundo inteiro enfrenta, questão da degradação do meio ambiente. Erradicação do trabalho infantil, porque apesar de ter as leis hoje que proíbem o trabalho infantil, ainda acontece, né, em alguns países da América Latina. Movimento com educação de qualidade, que isso é um problema de toda a América Latina, que a população tem muitos jovens e que precisa de ter acesso à educação de qualidade, né? Proteção às pessoas idosas e direitos das mulheres. Também são movimentos sociais que estão muito presentes em toda a América Latina. Então, vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua. Até mais.